Saímos com muitas dúvidas da semana passada? Saímos. Eu imaginei. Hoje a ideia é a gente sanar um pouquinho das dúvidas que ficaram. Por isso que hoje eu até coloquei lá no grupo para a gente trazer um pouquinho o livro A Gênese, né? Porque é um livro mais fácil, né? Então a gente vai buscar lá nele. Mas quem não trouxe, não tem problema. Vou projetar todo o texto aqui. A gente vai acompanhando. Nós trabalhamos a ideia que Kardec trouxe de espírito e matéria, né? A gente tem uma ideia muito cru sobre matéria. E aí nós trouxemos uma definição muito mais ampla do que é matéria. Mas trazendo o olhar da própria filosofia daquele tempo, para a gente seguir daqui para frente, os filósofos diziam que espírito é tudo aquilo que não é matéria. E matéria é tudo aquilo que não é espírito. Em resumo, eles olhavam um objeto e pensavam, esse objeto está dentro da nossa cabeça? É uma inteligência? É algo dessa forma? Não. Se esse objeto não tem como estar aqui dentro, ele é material, para tudo do universo. Só que aí nós começamos a falar tudo do universo, e o tudo do universo às vezes é um mundo que a gente não conhece. Porque nós falamos inclusive que a luz é material, já provado pela ciência. E a gente fala, mas como? Porque a ideia nossa era matéria é tudo aquilo que eu posso tocar, tudo aquilo que o meu sentido consegue absorver. A matéria não ocupa o mesmo espaço, o mesmo lugar, não tem como dois objetos ocuparem o mesmo espaço. Só que a gente começa a entender que depende muito da maneira como nós olhamos. E como a gente entende o universo. E que ciência a gente segue. Uma ciência do passado ou uma ciência que já avançou e já trouxe grandes revelações para a gente. Então, para a gente seguir aqui, às vezes pode ser que hoje, quem veio hoje não veio na semana passada, como vai ser uma continuidade, pode ser que fique às vezes alguma dúvida. Se entrar lá no YouTube, colocar o meu nome, ou entrar no estudarkardec.com.br, entra lá e vê a última aula que tem. Lá está o vídeo e está a apresentação e os textos. Porque talvez fique alguma dúvida aqui, porque é a continuidade da semana passada. Por isso, né? Geralmente a gente encerra, mas nós não encerramos. E para deixar um pouquinho mais claro, eu falei, bom, eu vou trazer 2 textos da Gênese, que Kardec vai explicar justamente sobre matéria e sobre espírito. Só que antes da gente continuar, eu queria propor que nós fizéssemos a leitura das questões de novo, para a gente entender em que pé nós paramos, tá? Então nós começamos da outra vez lá na 21, né? Então nós estamos trabalhando das causas primeiras, a primeira parte do livro, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria. Quando Kardec começou, ele começou a falar sobre matéria, porque a matéria ela é, como nós falamos, transitória, e o espírito não. Então é mais lógico falar por aquilo que é transitório, porque entender aquilo que é imortal é um pouquinho mais difícil. Mais ou menos, né? Porque inverteu os papéis da semana passada, né? Então, nós estamos em espírito e matéria. Questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Nós só vamos ler para a gente entender, tá? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Será que nós podemos imaginar um Deus ocioso, sem continuar trabalhando, sem continuar produzindo? Essa é a resposta, né? Tá? Então nós estamos querendo saber,
se a matéria existe desde sempre, ele vai responder, só Deus sabe. Mas será que nós estamos pensando numa matéria que eu criei e nunca mais mexi nela, ou numa matéria que continua se modificando? É importante para o dia de hoje a gente pensar nisso. Quando eu penso em algo material, eu penso em um objeto que eu fiz e acabou, Deus fez algo material e tirou a mão, digamos assim, ou é algo que continua evoluindo, porque o espírito evolui e a matéria, o globo, o planeta, também evolui. Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Então Kardec falou, olha, o que a ciência sabe é isso. É realmente isso? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falei senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais, há diversos estados que nós ainda não conseguimos perceber. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Muitas coisas nós olhamos, como nós falamos da luz, para nós não seria matéria, mas é. Que definição podeis dar de matéria? Uma vez que eu não sei definir, ele está perguntando para os espíritos, né? Qual definição eles podem dar? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre qual atua o espírito. A matéria serve para que o espírito possa atuar. Estamos nós atuando pelo corpo material, estamos nós atuando no planeta material, estamos nós interagindo com as matérias. Então aí agora ele partiu para o espírito. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Ponto. Aí nós trouxemos uma definição. Que o espírito que nós estamos dizendo aqui é o espírito com E minúsculo, que é um princípio inteligente. Quando o espírito evolui, chega à sua individualidade, chega à condição humana, nós vamos usar espírito com E maiúsculo, para diferenciar o princípio inteligente em evolução até chegar no que nós somos hoje, espíritos individuais. Nós vamos explicar certinho isso no decorrer dessa etapa, fique tranquilo, tá? É o espírito sinônimo de inteligência? Seria o espírito e a inteligência a mesma coisa? Porque os filósofos disseram isso. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são as mesmas coisas. Para nós vamos ainda entender como sendo as mesmas coisas, mas não é. O espírito, Kardec coloca, né? O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som do ar? Nós não fizemos essa. Então não vamos nessa. Por que eu parei aqui? Porque aqui ele vai começar a interligar o espírito com a matéria. Então antes de nós começarmos a entender se há ligação o espírito com a matéria, eu preciso ter certeza que eu entendi o que é matéria e o que é espírito. Porque senão a gente vai se confundir. Tá? Então vamos lá. Então hoje nós vamos trabalhar só sobre a Gênese, tá?
Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 6 da Gênese, a primeira parte da Gênese, uranografia geral. E aí Kardec vai falar sobre a matéria. E nós vamos entender um pouquinho, tá? Todo mundo abriu aí? Não tá? Depois eu ponho quem não tá. Todo mundo achou? Não? E tem 3. E tem 3. Isso, mais um. Mais um. É o 3. Aí, a matéria. Acharam aí? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a matéria primeiro, tá? Vamos seguir a mesma ordem que Kardec colocou. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. O que nós vamos entender aqui? À primeira vista, sempre a gente bate o olho e não aprofunda. Primeiro olhar, eu não consegui examinar, não consegui aprofundar, eu não tive tempo, eu não ganhei observação. Então, à primeira vista, quando eu olho de modo muito superficial, não há o que pareça tão profundamente variado. Eu olho para tudo que eu olho no universo. Então aqui nós vamos trabalhar com duas hipóteses. Tem coisas que parecem ser iguais, não parece? Nós somos iguais, muda o espírito, muda um cabelinho, mas o corpo humano é igual, não é? É, né? A cadeira é igual, né? À primeira vista. A cadeira é igual o púlpito? Não. À primeira vista. Vamos devagarzinho. Nem tão essencialmente distintos. Tudo tem uma ligação. Parece que nada tem a ver uma coisa com outra, mas tem. Então é o que ele está colocando para nós. Nem tão essencialmente distintos. As coisas não são tão diferentes quanto nós imaginamos. Eu olho para a constituição de uma planta, eu trouxe esse exemplo. E aí eu olho para a constituição nossa, do nosso corpo. É igual da planta? Não. Vamos olhando à primeira vista. Vamos usar à primeira vista. A planta é uma coisa, o corpo material é outra coisa. A cadeira é outra coisa. São arranjos diferentes. À primeira vista. Nós vamos chegar nesse. Então parece-nos ao primeiro momento que eu olho e há uma infinidade de elementos ou uma infinidade de substâncias diferentes. Deus teve um trabalho danado, porque Ele construiu coisinha por coisinha. Pegou uma massinha lá e modelou coisinha por coisinha. Um monte de coisas, né? Ele parece que Ele fez, não é? E parece que são distintas, que uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando eu vou olhar um animal, olhar uma planta, olhar uma pedra, parece que está totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É normal isso, certo? A gente bate o olho e é isso que a gente vê. Tá. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou sequer paridade de composição. Então, quando eu vou olhar as coisas através da arte, uma pintura, eu pego um pintor, vai desenhar um quadro, eu falo, gostei desse quadro, só que eu quero 2.
iguais. Vai sair igual. Então, se há tudo muito diferente, olhando pelo quadro, pela parte da arte, eu não consigo ter artes idênticas. São quase idênticas, mas um risquinho, uma profundidade, uma pressão a mais, isso a gente vai encontrar. E quando eu olho para a natureza, eu olho lá uma árvore com aquelas folhagens verdes, todas as folhas são idênticas. Tem umas mais verdes, tem outras mais finas, há outras maiores, há caules mais grossos. Então, até aquilo que a gente acha que é igual, então nós somos do corpo humano. Até aí não é tudo igual, porque um é maior, o outro é menor, o outro tem um defeitinho aqui, o outro é torto ali, outra orelha faz assim, o outro nariz é mais erguido, o outro... Então parece que é tudo igual. Mas não é. Mais alguma observação para cá? Se eu olho uma pedra, tem pedras maiores, pedras menores. Se eu olho uma estrela, a distância que eu estou parece que é igual. Mas quando eu vou trazendo e aproximando, a constituição é diferente. Ainda que o olhar não veja, mesmo com equipamento, quando eu busco internamente, as composições são diferentes. Então nós estamos falando de coisas do nosso dia a dia e falando de coisas além do dia a dia. Os planetas são iguais? Vamos falar só dos 8 que a gente mais usa. Cada um de um tamanhinho. Até as criancinhas lá da evangelização já sabem. Que outro dia ventou, eu tive que buscar todos os planetas pro chão, viu? Só não acertei as ordens. Eles colocam já. Então vamos seguir aqui, ó. Quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos. Então, as características físicas que nós encontramos, as diversidades das características físicas de cada substância. Aí ele segue. Entre os gases atmosféricos. Como são os gases? Eu vejo transparente e leve. E um filete de ouro. Ele não é mais transparente. E ele também não é leve. Então existem composições, inclusive gasosas e sólidas. Mudando esse estado, eu já não consigo ver. Se eu trago para o sólido, eu vejo. A água em evaporação eu não vejo, mas no gelo eu vejo. No líquido eu vejo. Tá. Entre as moléculas aquosas das nuvens e a do mineral, que forma a carcaça óssea do globo. Então é falar sobre as composições químicas. Há diferenças químicas, é o que ele está trazendo, entre a forma mineral, entre as nuvens e a forma mineral que constitui a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Então tem diferença numa composição orgânica. Eu olhando para as plantas, olhando para os animais. Não vou nem considerar a gente como animal agora. Mas há uma composição diferente orgânica. Tá bom. Então nós conseguimos perceber a diversidade que existe das propriedades da matéria. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Podemos seguir. Ele só está trazendo, ele só está abrindo o leque para a gente da diversidade de elementos, de substâncias, de coisas que nós encontramos por aí. De formas, de tipos, de estados. Só que ele não está deixando nada solto. Nada solto. Daquilo que ele conhece. Ele vai trazer aquilo que nós não conhecemos.
Vamos lembrar que Kardec, em 1960, não conhecia muito do que se conhece hoje. Não, o século XIX estava começando, né? Ele está tentando abordar todas as substâncias que compõem o universo, né? Então, tudo que a ciência tem de conhecimento naquela época, que compõe o universo como um todo, ele está trazendo. Tá? Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, ou seja, da composição, quer pelo prisma das suas ações recíprocas, das interações que têm, né, são de fato apenas modos diversos sobre que a matéria se apresenta. Então a matéria, ela começa a se apresentar de várias formas. Variedades em que ela se transforma, ou seja, a matéria se molda sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, quando nós pensamos nessas questões materiais que nós trouxemos aqui, há forças inumeráveis que as governam. Há leis que governam tudo que é material. Estou falando de matéria. Não vamos falar nem de Deus, vamos falar das leis que nós encontramos pela própria física, que seja, lei da gravidade, enfim. Então, nós temos inúmeras forças moldando o que a gente conhece como sendo matéria. Isso não é surpresa para ninguém. A formação, a forma do globo, a maneira como ele faz a rotação, nada choca com nada, como as plantas crescem, tudo. Há forças moldando as matérias, diversas. Por isso que nós temos a Constituição, porque há forças moldando a gente mais ou menos a carcassinha nossa. Nós estamos falando de matéria. O que molda o espírito mesmo? Então ele é material? Sim. Se ele é semi, ele tem matéria. Só o espírito não é material. Está acima dele, que a gente não sabe. Com E minúsculo. Porque quando ele vira E maiúsculo, ele já ganha o perispírito. Já pensou se a gente fosse tudo solto? Sem forma, né? Tudo um papelzinho, né? Um pedacinho ia lá, um pedacinho aqui. Então nós vamos vendo que todos os elementos e substâncias vêm de uma única substância, digamos assim, a matéria. Então tudo que a gente imaginar, menos o espírito, tudo vem de um elemento único, que nós conhecemos como sendo matéria. Ela se transforma, ela se modifica, matéria, tá? Eu coloquei assim, para a gente pensar, né? Se a gente pega um grão de areia e pega uma estrela, qual a diferença de tamanho? Estrela não é aquele negocinho assim não, gente. Vamos pensar, estrela é gigante. Então nós estamos falando de coisas totalmente opostas. Então a constituição de um grão de areia e da estrela é a mesma. A constituição é a molécula subatômica. O que muda é a quantidade, a intensidade, a constituição, tudo, a concentração. Mas o elemento principal, desde o grão até a estrela, matéria. Essa parte eu sei que vai ser difícil, gente. Calma que a gente vai passar por ela. Calma. Aqui a gente traz a observação que o Marcelo falou. Ó. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, pensando na época de Kardec, a química estava estacionada. Da época dele, da época da observação, a química ganha um avanço.
Quando nós falamos de elemento material, quem vai trazer uma grande contribuição é a química. A química cujos processos foram tão rápidos depois da minha época, em a qual seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, muitos usavam ainda a química para trabalhar com alquimia, tentando transformar metais em ouro, tentando buscar o Harry Potter, né? A pedra filosofal, a imortalidade. E foi confundido muito com bruxaria. Porque era experimento atrás de experimento. Não tinha uma observação. Se eu pôr um pouquinho disso com um pouquinho disso, faz o quê? Bum! Nem sei o que, não sei como. Era desse jeito. Tá? Em a qual seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia. Ciência que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que a sua irmã mais velha no método experimental. Então ele está falando da alquimia. Então o que acontece do momento de Kardec para frente, não pelo Kardec, mas era a época que a ciência começa a se estruturar, começa a ter um campo de observação, começa a ter um campo de experimentação. Eu experimento e eu observo o que acontece, eu anoto. E se eu fizer tal coisa? Vai acontecer tal coisa. Certo? Então, todo efeito tinha uma causa, então vamos voltar na causa. Agora eu achei a causa dessa reação, e agora eu volto de novo. Então era isso que estava acontecendo naquele momento. Parece que é um texto besta, porque nós estamos falando. Só que muito do nosso conhecimento, inclusive da escola, ainda é baseado aqui nessa ciência. Na ciência passada. Sendo que no século XIX nós já chamamos de ciência moderna. Na época de Kardec ali, deu todos os grandes nomes que hoje a gente estuda na escola. Então, se a gente pegar a própria química mesmo, os grandes nomes, a tabela periódica, tudo foi naquele tempo, entendeu? Parece que todas as grandes mentes estavam juntas. Era o avanço que tinha que dar na humanidade naquele momento, né? O século da luz, né? A química, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Quais eram os 4 elementos que antes existia? Existia só 4 elementos. Tinha até um desenho que tinha os 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar. Capitão Planeta, lembra? Tinha os 4 elementos. Então, até aquele tempo, existia só 4 elementos que se consideravam. A ciência avança e derruba essa ideia. Tá? Então, a gente percebe que a revolução da ciência serviu para dar um avanço e derrubar uma compreensão muito maior do que você tinha de matéria. Porque era só aqueles 4 elementos, agora não mais. Então, derruba-se os conceitos antigos e passa-se a ter uma observação maior. Mostrou que o elemento terrestre, a Terra, mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito. Então a Terra não era mais algo indestrutível, mas a química começa a entender que ali era uma combinação de diversos elementos que formava a Terra. Que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certos números de equivalentes de gás. Então a gente começa a olhar que a água também conseguiu fazer decomposição. A água é H2O, mas ela era o único elemento solto, simples, ou já era composto? Tem que lembrar de química, é duro. Quando eu volto, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então a água, você tinha como separar. Antes a gente olhava, não, a água é a água. O ar é o ar. Qual é a composição do ar?
infinitos gases. Mas todos compostos. Então a gente conseguia decompor daí. Que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Então tinha algum elemento que combinava com o oxigênio, né, com o ar, e produzia o calor, uma energia. A energia fazia luz e esquentava. Então, de uma reação de algumas substâncias, junto com o ar, com o oxigênio, produzia uma reação e a gente entendia, então, que era algo que vinha da matéria. Tinha elementos compostos que formavam, então, aquele calor, aquela luz. Modificação da matéria. De combinação de elemento material transformando em algo material. Quando a gente pensa nisso, nessa descoberta desses elementos, quantos benefícios isso trouxe para a humanidade? Vamos pensar na área médica. Fazer remédio, medicamento, manipulação, tratamento. Vamos pensar na agricultura, fazendo os defensivos, né, os pesticidas, ampliando a quantidade de alimento para a humanidade. Então, conhecer esses elementos de forma isolada foi um grande avanço e a humanidade precisava disso para dar um novo salto. Tá? Em compensação, fez surgir consideráveis números de princípios, até então desconhecidos. Se surgem diversos elementos, agora eu preciso fazer leis, ou preciso compreender as regras de combinação entre esses elementos. Eu pego o hidrogênio, misturo com o oxigênio, eu pego o carbono, misturo com o oxigênio. Eu preciso criar várias outras regrinhas que antes não tinha. Que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou. Então, daqui, desse estudo, nós retiramos, a química retira, os blocos de construção material. Olha que terminho bonito. Sai alguns elementos que servem como base, bloco de construção material. Eu quero construir algo material, eu preciso ter esses elementos reunidos. Antes, elementos que eu nem imaginava, agora elementos isolados que eu preciso juntar, fazer um bloco de elementos para construir algo material. E que atuam simultaneamente segundo certas leis, as leis universais, e em certas proporções nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Aonde é o laboratório da natureza? No universo. Então eu estou aprendendo no laboratóriozinho lá de química, mas na verdade tudo isso está acontecendo no laboratório da natureza, no universo. Viu como que a matéria vai ganhando proporção que a gente não vai entendendo? Deu a esses princípios o nome de corpos simples, quando eu pego um elemento único. Só o hidrogênio, só o oxigênio, só o carbono, eu vou tendo elementos simples, corpos simples. Eles não estão unidos com diversos outros. Porque eu precisava entender o que eu tinha de corpo na natureza, que substâncias eu tinha na natureza. Era isso que ele está dizendo, a química trazendo. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivo e indecomponível. Ele foi indo, a química foi trazendo até conseguir apartar aquele elemento simples. Então eu vou voltar de novo, eu pego um hidrogênio, eu consigo decompor ele, transformar em outra coisa? Até hoje, não. Com o conhecimento que a gente tem. Então a química pegou todos os compostos,
e veio trazendo até os elementos simples, que não conseguia mais separar. E aí ele criou uma tabela com esses elementos individuais. E que nenhuma operação até hoje pode reduzi-lo à fração relativamente mais simples do que ele próprio. Foi o que nós falamos. Aí Kardec coloca uma observação. Ó. Os principais corpos simples são... Então, o Marcelo lembrou, né? O que ele tinha naquela época. Então, aqui é o Kardec conseguia trazer daquela época dos elementos, das substâncias que eles conseguiram extrair. Os corpos simples são os não metálicos e os metálicos. Para nós não faz muita diferença isso, mas só para a gente entender. Não metálico, oxigênio, hidrogênio, o azoto, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo. E os metálicos, como o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o cobre, o ferro, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, entre outros. Então aqui a química está falando, olha, tem outras coisas materiais que nós não sabíamos. São esses elementos, metálicos e não metálicos. Mas a composição das coisas traz esses caras aqui. Você tem a outra observação também? Não, no meu só tem esse. Lê para nós a outra. Nota. Os elementos químicos, denominação atual dos corpos simples, são classificados de acordo com a classificação periódica dos elementos de Mendeleev, 1834-1907. É um químico russo. A química cataloga 105 elementos, dos quais 92 são encontrados na natureza e os demais chamados transurânicos, porque são mais pesados que o elemento urânio. Foram sintetizados em laboratório. A classificação distribui os elementos de acordo com as suas propriedades, agrupando os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. O elemento químico hidrogênio, por suas características especiais, é classificado à parte. Também se sabe que os elementos químicos são decomponíveis em subpartículas, as quais importantes são o próton, o neutro e o grandão. Eu acho que essa é a nota da editora, não é? Sim. É, né? Ah. Que aí vem a anotação da editora aos dias de hoje, porque como aí já apareceu diversos outros elementos, aí ela faz a anotação justamente para isso. Então hoje, a tabela tem muito mais outros elementos. Mas daquilo que nós falamos, olha, vai pegar os metálicos. Os não metálicos são os verdinhos, né? E os metálicos são os amarelinhos. Tem outros também, né? Então, essa é a composição da tabela periódica há muito mais. Então, você imagina, eu saio de 4 elementos e a química começa a falar assim, olha, estava meio errado. Achamos um, achamos outro, achamos outro, achamos outro. Só que a gente não consegue entender isso, porque todos esses elementos e mais um monte de outros já descobertos aos dias de hoje compõem o próprio corpo humano. Então começa a ficar muito maluco para a gente. Com que elementos desses unificados ele forma o corpo humano? Porque eu preciso ter esses elementos para poder formar o corpo humano. Dos elementos constantes da tabela periódica, muitos são essenciais para os seres vivos, estando presentes na sua constituição. Então, para Deus nos fornecer um corpo material, Ele precisou colocar de ingredientes esses elementos que nós conhecemos. Parou? Pareceu vivo ele. Deixou de cima. Então, para nós pensarmos na Constituição, ele vai trazer esses elementos. Só que a gente pensa hoje, né, se a gente olhar, entrar lá no Google e digitar a composição do corpo dos elementos compostos, que aqui são elementos simples. Se eu penso na constituição do nosso corpo, 70% é água. H2O.
não simples, compostos. Então, quando eu junto elementos, eu consigo formar coisas materiais diferentes. Moléculas. Calma. Nós estamos falando isso porque nós falamos aqui, ó, existe na aula anterior, eu não, Kardec, os espíritos para Kardec. Só existe matéria e só existe espírito. O que não é matéria é espírito, o que não é espírito é matéria. Só existem esses dois. Então a gente pensa, mas como? Que loucura. Parece que está tudo tão distante, a gente começa a entender que não. Então começa a ficar mais fácil a gente compreender por que há diversos elementos diferentes materiais, em densidades menores, maiores, tudo mais. Quer dizer que quando eu olho para a questão material, há também um estado de vibração da matéria. Então, dependendo do objeto que eu penso, para ele se constituir daquela forma, há uma vibração. Quer dizer que cada elemento desse tem uma vibração. Ondas vibracionais. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza. Então, o homem começa a lançar o olhar, começa a pesquisar. Ele precisa de ter equipamentos artificiais, que ao olhar nu ele não percebe. Então, precisa ter aquele que aproxima, aquele que olha mais longe, telescópio, microscópio. Então, está falando assim, olha, aonde para a apreciação? Porque tem lugar que o homem não consegue ir mais além, porque falta condição e falta tecnologia. Ainda que ele traga sentido artificial, equipamentos, tecnologia, falta. Falta como a gente entender o que tem além disso. Nós falamos que 95% ainda é matéria escura, energia escura, do universo todo. Falta tecnologia para a gente entender. Porque se ela é escura, nós falamos disso. Ao refletir a luz, ela não reflete de volta, eu não consigo medir. Se eu lanço o infravermelho, não tem o que devolve. Então a tecnologia não permite ainda eu descobrir diversas outras coisas. Onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. Nós, pela visão superficial, nós achamos que sabemos, mas temos uma ilusão. Há os químicos, há os cientistas que estão ali mergulhados tentando buscar, então, a origem das coisas. Quando eu busco a etimologia da palavra Gênese, que é o livro que nós estamos trabalhando, é a origem, o princípio, o início, o nascimento das coisas. E é o que a ciência sempre busca. Tá? O olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza apenas vê nos materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, simples e una. Então, quando a gente olha a diversidade de matérias, de substâncias, de elementos, de objetos, aqueles que estão estudando de fato percebem que só há uma matéria única e primitiva. Então, disso tudo que nós estamos falando até agora, se nós formos olhar o nascimento, a base, o início, o princípio de tudo, vem dessa matéria, que ela vem se modificando, eu junto um elemento daqui, eu junto outro de lá, e vai transformando coisas diferentes. Mas matéria é uma só. A ciência já está trabalhando nessa ideia una. Tudo sai de uma matéria única. Essa matéria cósmica primitiva. Diversificada em certas regiões na época do aparecimento destas, repartidas em corpos solitários entre si, enquanto têm vida, e que um dia se desmembram para efeitos da decomposição no receptáculo da extensão.
Então, um dia, essa matéria, ela retorna. Lembra que falavam, quem falava que nada se perde? Lavoisier. Então, um dia ela volta para o receptáculo, para o universo. O que é material, de volta para o universo. Em outras formas. Se eu penso em algo se decompondo, ele está se decompondo em outros elementos. Ele está se transformando daqui, de lá. Então, realmente, a matéria não perde. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, Kardec, porque eu também não gosto muito de ciência, não. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Então, há ainda um limite nas compreensões, tá? Mesmo mais avançado que seja, mais inteligente, não consegue. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. Então, ele sabe que a ciência não tem respostas para tudo. Só que a matéria que ele está dizendo, a matéria que nós estamos estudando, não é a matéria, nós estamos falando de uma matéria inicial. Então não estamos falando do que a ciência está trazendo e descobrindo até agora. Nós temos que pegar o que a ciência descobriu e voltar. Nós estamos falando do princípio material, de onde tudo saiu. Então ele fala, a com que nos ocupamos, essa matéria, o princípio material, porém não pertence a esta ciência, a esse número. Aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, eu direi. Ou seja, aqueles que tentar me criticar, eu já vos digo. Foi isso que ele falou. Abarcar, se for possível, com o olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza. Então vamos observar, não é falar sem observar. E reconhecereis que se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar. Já não direi somente os sóis e as estrelas, as esferas, mas sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção de um inseto. Se a gente não entender que tudo que é material sai de um único princípio material e vai se transformando, nós não vamos conseguir explicar nem como que um inseto existe, nem como que uma planta germina. Porque aí é tudo isolado, aí tem bilhões de coisas diferentes, aí fica muito maluco para a gente entender tudo isso. Tá dando para entender? Mais ou menos. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque sendo em números ilimitados as forças, ou seja, há diversas forças atuando, que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produzem, também as várias combinações da matéria não podiam de ser ilimitadas. Então, se há diversas forças, há diversos elementos, há diversas combinações, não seria diferente, haveria quantidades ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente dito, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caráteres e as propriedades ordinárias da matéria. Pode ser os fluidos imponderáveis, você está trazendo, como sendo a luz e sendo um calor, por exemplo, e pode ser as propriedades ordinárias, seja no estado sólido, líquido ou gasoso. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, ou seja, todas têm a origem nela. E ele vai chamar de o cosmo ou a matéria cósmica. Só que ele coloca dos uranógrafos, da uranografia, que são aqueles que se colocam a estudar os componentes celestes. É uma área da ciência que busca os estudos
celestes. Por que Kardec colocou da matéria deles? Porque nós não estamos falando da matéria só aos nossos olhos. Então aqui Kardec já diz, olha, a matéria que nós estamos falando é desde a que nós estamos vendo aqui até a matéria que aqueles caras lá estão vendo. Nós estamos falando de toda a matéria, inclusive a constituição celeste, de todo o universo. Tudo vem de uma única matéria. Propriedades ordinárias da matéria. Uma única substância. Ele parou aqui. Então, se tudo que nós pegarmos que é material e voltar para a origem, a massinha de modelar, lembra? Aí eu vou modelando, colocando água, farinha, corante, e vai mudando e fazendo várias coisas. Mas tudo, se eu voltar à origem, eu voltei à matéria primitiva. Isso é matéria. Só há dois elementos do universo, matéria e espírito. Falamos de matéria. Agora vai trabalhar o espírito. O espírito é mais tranquilo, de verdade. Porque a gente está um pouco familiarizado. É verdade. Então, nós vamos na Gênesis, no capítulo 11. Ele vai trabalhar a Gênese espiritual, o princípio espiritual. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão matéria? Eu tenho várias. Mas eu tenho um alvará da resposta que diz o seguinte: só Deus sabe. Sim. Todo mundo abriu aí? Isso aí surgiu uma evolução muito grande da ciência, da física quântica, das partículas. Nós falamos disso na aula passada. E hoje já se busca, talvez já tenha até já tenham encontrado a partícula de Bóson, a partícula De Deus. Teoricamente seria a primeira partícula, a partícula primordial, que é talvez a base do fluido quântico. Não seria. Bom, talvez, mas a gente não conhece ainda os outros materiais escuros. Né? Nós falamos sobre até o acelerador, nós falamos de acelerador de partícula, como as partículas se comportam lá dentro, que elas saem, como elas não saem. Né? Falar de matéria é muito doido, né? A própria matéria escura. Tem na teoria do Big Bang, tem o 300, eu não vou saber dizer se são 360 mil anos ou alguns milhões de anos, que não existia nada, não existia luz, até que a luz conseguiu... Um período de escuridão, né? Um período de escuridão, matéria escura. Não existia matéria ali, existia. Existia. Acharam aí? Achou? Então vamos lá. Mandei um negócio pra você. Tô sem? Não, você vai ter lá. Então vamos falar sobre o princípio espiritual. Nós falamos sobre o princípio material, estamos falando do princípio espiritual. O início, o começo, a natureza. Tá? Então vamos lá. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. Do mesmo jeito que eu olho uma cadeira, eu sei que é um princípio espiritual. Kardec começa assim. Só que se nós lembrarmos da introdução, não é sobre isso que nós estamos falando, mas a observação dos espíritos causando efeitos, não tem como nós falarmos que não existe espírito. Então, quando eu olho uma inteligência, quando eu olho uma manifestação, quando eu olho movimentar material, não tem como eu dizer que não há algo por trás disso, colocando vontade, inteligência, não tem pensamento. É disso que eu estou dizendo. Tá? A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática, ou seja, uma verdade evidente, né? Ele se afirma pelos seus efeitos como a matéria pelos que lhe são próprios. Então ele vai destacar aqui no começo os dois elementos de novo, só que ele traz com uma certeza que nós ainda não temos. Da mesma forma que eu olho as questões materiais, eu também olho para as questões espirituais.
Da mesma forma que eu compreendo um princípio material, eu compreendo o princípio espiritual. Para nós, a introdução deu muita base quanto à questão do espírito, com E maiúsculo. E está tudo bem, porque nós falamos de inteligência, de vontade, é disso que nós estamos falando até aqui agora. Então eu já entendo que existe algo que eu não sou o corpo material, que há uma inteligência por trás, como tinha uma inteligência respondendo as perguntas. Tá? De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Então, se é uma causa inteligente, se é um fenômeno inteligente, o que ocasionou esse fenômeno inteligente é algo inteligente. Coitado da cadeira, mas se a cadeira está parada é porque não tem uma inteligência. Se ela se movimentar, algo inteligente a movimentou. Ou ela ganhou uma inteligência, que a gente sabe que é impossível. Ninguém há que não faça a distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agita e o movimento deste mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento e a uma intenção. Então, se o vento balança e o sino balança, não teve vontade nenhuma, intenção nenhuma. Mas se alguém vai lá em determinada hora para dar um aviso com ritmo, conforme... Então nós já sabemos. Então tem hora que a igreja toca. Alguém toca o sino. Há uma intenção daquele sino. Pode ser que seja uma tecnologia, mas teve... Pode ser. Mas há um processo fazendo o sino tocar. Não é aleatório um vento que bateu. Tá? Ora, não podemos acudir a ninguém à ideia de atribuir pensamento à matéria do sino. Tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Então, quando alguém vai lá, alguém com inteligência, um princípio inteligente, vamos pensar aqui, vai lá movimentar o sino não ganhou inteligência. Há uma inteligência movimentando o sino. Está tudo tranquilo até aí para a gente, né? Então, quando eu olho para o corpo fazendo coisas inteligentes, há algo fora do corpo fazendo essas intenções. Pela mesma razão, ninguém terá ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Só que no passado fizeram. Ou fazem. O corpo morreu, está lá o corpo, o espírito segue a imortalidade, e aí eles estão lá abrindo o cérebro e tentando entender cadê a inteligência. E aí não acham. E aí é por isso que a ciência fala, o espírito não existe, porque eu não estou vendo. Se, pois, vivo, o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto. Então, quando eu estou vivo, eu estou movimentando, tem alguma coisa que quando morto não tem. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que este se mova está fora dele, ao passo que está no homem, a que faz que ele, então, trabalhe. O sino, eu tenho uma força exterior ao sino, movimentando o sino, balançando o sino, diferente de nós, que nós temos, como ele coloca o termo certinho, ó, ao passo que está no homem. Então, o princípio inteligente está no homem, não é coisas desligadas, desconexas. O Espírito está no homem, não é interno também, não é, está ligado. Lembra quando ele perguntou sobre a matéria? É o laço que une o Espírito à matéria? O princípio espiritual
é corolário, ou seja, uma consequência, né, da existência de Deus. Sem este princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade em fora, unicamente sobre a matéria bruta. Então, nós vamos perceber que nessa parte do Espírito, Kardec vai trabalhar muito para nós pensarmos, interrogarmos, questionarmos sobre isso. Se não existisse seres inteligentes, por que é que Deus faria matéria? Lembra da semana passada? Então, se não existisse o princípio inteligência de se desenvolver, para que Deus iria perder tempo construindo matéria? Tudo parado, sem vida, sem nada. Como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras? Então, imagina um universo só de pedras, né, gente? Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades, se ele a houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Como Deus seria justo e bom, se são atributos que desde sempre vêm? Se eu vou constituir apenas a questão material, eu já tiraria os atributos de Deus. Se eu não imaginar a existência dos seres inteligentes, não tem como Deus ser justo e bom. A matéria não entende o que é justiça. Eu vou lá, eu quebro a pedra, bato a pedra, junto a pedra, para ela nem está entendendo. E ela nem acha que a gente é mau e nem que a gente é bom. Então a gente estaria quebrando atributos de Deus, se só existisse a matéria. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom ao criar seres inteligentes e sensíveis, para lançá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensação. Então, se nós pensarmos aqui o quanto que a gente, entre aspas, sofre nesse mundinho, se não tivesse um porquê, por que Deus criaria seres inteligentes e colocaria aqui para sofrer? Se não fosse para a gente avançar, o princípio inteligente na matéria poder evoluir. O princípio inteligente vira espírito com individualidade e ele pode agir na matéria. Se não fosse para isso, por que Deus criaria seres inteligentes, capazes de pensar, raciocinar, para lançar no mundinho que nem esse, ruinzinho que só? E depois acabou. Então ele está falando da continuidade, está falando da imortalidade, mas ele está falando do processo de evolução do princípio inteligente. A recriar-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem, sem que o haja pedido. Pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguem para sempre ao cabo de enferma existência. É o que nós falamos, né? Sem a sobrevivência do ser pensante, então o pensamento continua junto. Princípio inteligente, pensamento, inteligência. É um atributo dele, do espírito, não é o mesmo que espírito. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Se o pensamento, se a memória não continua, a gente está só sofrendo que Deus está impondo isso para a gente, né? Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro, trazem as ideias interligadas, né? Negando o efeito, não podem eles admitir a causa, a existência da alma. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não o seja com a razão. A gente percebe que o materialismo
e o próprio ateísmo, eles conseguem explicar, dos dois elementos, conseguem explicar um elemento. O espiritual, eles evitam explicar. E isso eu estou falando que existe questão espiritual desde sempre, não olhando para a doutrina espírita. Então, quando eu falo em um ateu, ele só explica o lado material. A outra base ele deixa de lado. É inata no homem a ideia de perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí, na imortalidade da alma, está a compensação às misérias da vida. Essa a razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateu. Então nós trazemos por intuição, por aspiração, nós já até falamos sobre isso, né? Nós já trazemos por quê? Porque nós viemos de uma vida espiritual. Nós temos como rastro a criação divina. O princípio inteligente foi evoluindo, então eu trago no meu DNA espiritual a criação. Ainda que eu não lembre, ainda que eu não tenha definição, mas eu sei. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, o Espiritismo junta à sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Então ele trouxe, né, a existência do ser espiritual, a sobrevivência, a imortalidade e a individualidade, porque aqui o princípio já evoluiu e está individualizado. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Então, com esses aspectos da sobrevivência, da imortalidade, da individualidade, nós percebemos que há um elemento atuando fora da matéria, que é o ser espiritual. São as mesmas coisas o princípio espiritual e o princípio vital. Aqui está falando da vida. O princípio espiritual é o mesmo que a vida. Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que o confundisse. Tem como eu pensar na vida orgânica, o corpo funcionando, tudo operando certinho, sem o princípio inteligente agindo, sem o espírito agindo? É o que ele fala, se eu pudesse, né? Mas não tem como, né? Mas havendo como há seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação do pensamento, um estado vegetativo, por exemplo, né? Ou seja, quando a capacidade de pensar não está conseguindo mais movimentar, ou numa planta que não tem essa inteligência a movimentar, né? Uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais, independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade. Então, o corpo material, vou trazer pelo final, no sono, ele há diversas funções que enquanto nós estamos repousando, automaticamente está acontecendo, sem que o princípio inteligente precise agir. Se eu pego um estado vegetativo, o corpo, embora o espírito esteja ligado, o corpo funciona sem que o princípio esteja atuando nas vontades. Quando eu pego uma planta, o princípio não atua com a inteligência. Então eles estão conectados, mas não necessariamente o princípio tem que estar ditando todas as regras.
Dizendo que há essa separação entre o que é material e o que é espiritual. Ainda quando nós estamos encarnados, porque desencarnado fica fácil de pensar. Enquanto que a vida intelectual, por nenhum sinal exterior, se manifesta. É cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual. A vida material é uma coisa, a vida espiritual é outra coisa, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito, né? Uma coisa, o espiritual é o espírito, o material ligado à matéria. Um vindo do princípio inteligente ou princípio espiritual, que é a mesma coisa, e o que é material vindo do princípio material. Dois elementos diferentes. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Então ele vai perguntar: teria o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal, do princípio material? O princípio espiritual tem sua fonte de origem no elemento cósmico universal, na matéria primitiva? Ele continua: será ele, o princípio espiritual, apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade e o calor? Será que o princípio inteligente também não é uma derivação das questões materiais? Como o fogo é, a luz é? Será? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria, extinguir-se-ia pela desagregação como princípio vital. Momentaneamente seria como a do corpo a existência do ser inteligente, que então, a mover, volveria ao nada, ou que daria na mesma ao todo universal. Se não uma palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Então, se fosse quando nós desencarnaríamos, quando nós morrêssemos, tudo voltaria a se decompor em elementos simples e voltaria ao todo, até o espírito. Só que a ciência vai pesquisar o espírito e não acha. As propriedades sui generis que se reconhecem ao princípio espiritual provam que ele tem existência própria. A matéria consegue raciocinar? Não. Consegue ter consciência? Consegue sentir raiva? Consegue sentir amor? Não. Então tem propriedades próprias do princípio inteligente. Pois que, se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam, seriam limitados. O espírito não continuaria evoluindo, seria limitado. Material e limitado. Embora a matéria avance e progrida, intelectual, inteligente como princípio, ele estaria limitado às condições da matéria. Quem daria o limite? O material. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos próprios da matéria, chega-se, remontando dos efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. São os dois princípios fundamentais do universo. Está acabando, gente. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados
E maiúsculo. Então eu saio do elemento espiritual, do princípio inteligente ou espiritual, e eu viro E. Nós, E. Como individualizado, o elemento material também se individualiza. O princípio inteligente se individualiza. O princípio material também. O elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Ele vai se individualizando e vai formando diversos corpos que nós encontramos materiais na natureza. Admitindo o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, o seu ponto de partida? Se ele não vem da matéria, da onde ele vem? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. Aqui morreu, não tem o que fazer, acabou. A gente não consegue avançar, né? A gente não sabe. O homem apenas pode comprovar o que existe, ou seja, o que existe na capacidade dele, dos experimentos dele. O homem só pode comprovar o que o limite da condição ali traz para ele, né? Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses. E quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque lhe seja inútil ou prejudicial presentemente, Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. Então, nem a revelação espírita, nem a primeira revelação com Moisés, nem a segunda revelação com Jesus trouxe a origem de tudo. Ou porque não é momento, ou porque nós não temos condição, ou porque ele acha que é prejudicial, ou porque ele não vai revelar. Não sabemos. O que Deus permite que seus conselheiros lhes digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir pelo princípio da soberana justiça, o atributo essencial da divindade é que, então, pensando no princípio inteligente, pensando no ser espiritual, o que nós conseguimos entender, todos procedem do mesmo ponto de partida. Então, há um princípio espiritual, princípio. Todos são criados simples e ignorantes, do mesmo jeito, porque se é o mesmo princípio, nós não nascemos já com inteligência a mais, não, nós somos reencarnando e adquirindo. Com iguais aptidões para progredir pelas suas atividades individuais. Eu ganho aptidões com o passar das experiências, mas nós saímos do mesmo ponto. Todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Todos só chegarão à perfeição através do seu próprio esforço. Todos chegarão, mas depende de cada um. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de iguais solicitudes, ou seja, de atenção. Que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais que atingirem a meta. Então nós percebemos que todos têm direitos iguais. Isso chama lei de justiça, lei de igualdade. Saímos da mesma origem e o princípio inteligente vai evoluir passando por tudo. Então, quando a gente pensa na justiça mundana, está muito errado quando a gente olha só por ela. Então, Deus é justo? É justo. Ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Então nós trouxemos aquela frase de Jesus, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então Deus tem criado desde sempre mundos materiais e seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Se os outros mundos não são habitados, para que serve?
Só criou matéria? Vou criar uns mundinhos aqui de estoque. Vai que a Terra dá um problema. É, um backupzinho, né? Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que este último sem aquele. Muito mais fácil a gente pensar na criação de vários seres espirituais, de vários espíritos, sem o mundo do que ao contrário. É muito mais fácil a gente entender isso do que falar, não, tem vários mundos ali, mas só aqui tem vida. Não, é muito melhor dizer, há vários espíritos aí, tem menos mundo do que vida. É muito mais lógico, né? Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Vamos voltar de novo? Princípio inteligente, ou princípio espiritual. Os mundos materiais é o que vai fornecer para os seres espirituais elementos ou atividades para desenvolver o princípio inteligente. Então nós encarnamos ou passamos pelos estados materiais para desenvolver o princípio inteligente ou o princípio espiritual, tanto faz. Só para isso que existe a questão material, para desenvolver a questão do princípio inteligente. Progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa, a perfeição ideal, que é perfeito só Deus, a gente não vai chegar no estado de Deus, então a perfeição ideal, né? O fim que lhe cumpre alcançar. Então o princípio inteligente precisa avançar, essa é a meta, tá? Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente, também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram um ponto culminante da escala. Então, se ele sempre está criando, há seres espirituais que saíram do princípio inteligente, se desenvolveram através da matéria e já chegaram a esse estado ideal, como perfeitos. Já há. Ele cria desde sempre. Nós somos aí a levinha final dele aí, né? Produção, a última produção quase. Então há seres muito antes que já chegaram a esse estado, né? Se a gente pega na escala espírita da questão 100 a 113, lá vai trabalhar todas essas escalas, né? Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento. Quem veio primeiro? O espírito ou os mundos? Aqui, ó. Quando a Terra saiu do caos dos elementos. Lembra os elementos que a química descobriu? Há muitos outros. Mas aquele caos, aquelas misturas de elementos, pode pensar no Big Bang, explodiu todos aqueles elementos, vamos construir a Terra. O Big Bang está aí. Jogou no caldeirão vários elementos, mexeu, fez um caos e aí fez a Terra. Mas quando fez a Terra, o espaço em volta estava já povoado de seres espirituais em todos os graus. Todos. Desde os inferiores, desde o recém-nascido até os mais avançados. Porque se a gente pensar, quem misturou o caldeirão da Terra foi Jesus, né? Que vai estar desde a constituição do planeta. Então a Terra foi construída para que espíritos nessa frequência pudessem habitar. Só por isso que Deus criou a matéria. Desde os que surgiram para a vida, os recém-nascidos, né? Os involuídos, digamos assim, até os que desde toda a eternidade, e já estavam no estado de perfeição, né? Haviam tomado lugar entre os espíritos, os puros espíritos, vulgarmente chamados de anjos. Aí pega esses espíritos já no estado de perfeição, traz eles juntinho ali, para que eles possam ajudar os menos evoluídos.
Aquele princípio inteligente que já se desenvolveu, ele agora vai ajudar os que ainda não desenvolveram. Então, tudo isso que nós falamos é para criar só na cabeça da gente tudo isso. Deus, inteligência suprema, causa, então, acima de tudo, Deus. 2 elementos abaixo dele, espírito e matéria. Mas vamos pensar que é o princípio espiritual e o princípio material. Ao avançar, nós vamos entendendo que vai começando a criar coisas para cá. E que aqui vai juntar com alguma coisa daqui. E aí vai virando a gente. Mas a base de tudo é essa aqui, ó. É isso aqui, ó. E há um negocinho que nós não vamos nem falar, que é o fluido universal que está aqui. Que nós estamos mergulhando aqui nele. Mas a base do nosso pensamento é essa. Deus criou 2 elementos. A partir desses 2, ele cria todo o resto do universo. Ufa! Parece fácil, né?